Pessoal, voltando então aos vídeos, e aí vou fazer uma análise, né, sobre o que está acontecendo agora entre Irã, Israel, a questão palestina, né, que já vem aí há 6 meses pelo menos, né, onde eu estava vendo na Al Jazeera, eles mataram mais de 30 mil pessoas e feriram mais de 70 mil no Estado de Israel. Ou seja, mais de 100 mil palestinos. Eles fizeram que mais de 2 milhões de palestinos tivessem que deslocar pela faixa de Gaza. Não é assim, eles saíram da faixa de Gaza para outro lugar. 2 milhões. Ok? E aí a grande questão fica a democracia. Como é que funciona essa democracia, né, representativa, institucionalizada? Alguns países têm democracia, outros não têm. E aí eu peguei alguns dados de petróleo atuais para a gente entender quais são os países que são aliados dos Estados Unidos, né? E são democracias e quanto eles têm de petróleo. E quais são os países que não são aliados dos Estados Unidos, são chamadas ditaduras, alguns realmente são ditaduras, eu acho que a maioria, ok? E quanto eles têm de petróleo? E aí vamos ver se a questão da democracia realmente, da forma que ela é colocada no mundo hoje, né, ela é o cerne do mundo. Tipo assim, a coisa mais principal do mundo é a democracia. Precisamos que todos os países tenham a mesma democracia que tem nos Estados Unidos. Aí eu peguei alguns dados. Dados de, né, 2020 para cá, reserva de petróleo que já foi apurada, né? Porque tem países que estão achando reserva e não sabem quando tem. Já foram apuradas. Venezuela, 300 bilhões de barris. Arábia Saudita, 297 bilhões de barris. Rússia, 107 bilhões de barris. Canadá, 168 bilhões de barris. Iraque, 145 bilhões de barris. Irã, 157 bilhões de barris. Só para vocês terem uma ideia, comprovado o Brasil até 2023. 27 bilhões. O Brasil tem apenas 10% do que tem a Arábia Saudita e menos de 10% que tem na Venezuela. Beleza? E aí eu fui atrás também para entender consumo. Consumo. E aí eu peguei os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, em um ano, consumiram 11 trilhões 510 bilhões de litros de gasolina. Eu vou repetir. 11 trilhões 510 bilhões de litros de gasolina. Comparado com o Brasil, 25 bilhões de litros de gasolina. 25 bi. Enquanto eles, 11 trilhões. Vocês entendem por que Irã, Venezuela e Rússia são países que os Estados Unidos condena, mas ele não condena Iraque, Arábia Saudita, Canadá e Arábia Saudita e principalmente Iraque, que não são necessariamente democracias. Ele não condena, o caso é da Arábia Saudita, é basilar, né? É uma monarquia absolutista. E aí vamos pensar o seguinte: essa democracia com plenos direitos para as minorias, para todo mundo. Vamos imaginar que você tivesse eleições livres no Irã. Eleições livres no Irã. Qual a possibilidade de vencer um cara aliado dos Estados Unidos? Os Estados Unidos já fizeram isso para ter um aliado deles lá? Sim, eles deram um golpe na década de 50. Em 1953, procurem aí, Operação Ajax. Os Estados Unidos deu um golpe. Por quê? Porque em 51 o Irã nacionalizou o petróleo. E aí eles não tiveram dúvida. Juntou Estados Unidos, Israel e Reino Unido para derrubar o governo que estava lá, você entendendo? Que tinha nacionalizado e colocaram quem? O Shah Reza Pahlavi, que trouxe mais direitos.
Para as pessoas, evidente. Evidente. Trouxe mais direitos para as pessoas. Para as mulheres, principalmente. Ok? Só que é um aliado dos Estados Unidos. Quando tem a Revolução Iraniana de 1979, o que eles fazem? Eles ficam mais de 100 dias, né? Os revolucionários lá, eles ficam mais de 100 dias tomando a embaixada norte-americana. Beleza? Então, o que é democracia hoje? Democracia hoje, pessoal, é uma questão conjectural, econômica. Então, por exemplo, teve agora o Putin eleições na Rússia. Na Rússia tem eleições livres? Não. E se tivesse eleições livres na Rússia? Será que os Estados Unidos ia deixar correr livremente as eleições na Rússia? E se tivesse eleições livres na China? Será que os Estados Unidos ia deixar livremente correr as eleições na China? E se tivesse eleições livres na Arábia Saudita? Por que os Estados Unidos não deixam correr livremente? Por que que lá há massacre de mulheres, de homossexuais, de minorias? E ele não fala nada. Ele só fala e aponta o dedo para a Rússia, para a Venezuela, para o Irã e assim por diante. Falar que no Irã tem um governo teocrático de muçulmanos radicais, e que tem na Arábia Saudita liberdade de religiosa. Você pode ser cristão na Arábia Saudita? Você pode ir numa igreja cristã na Arábia Saudita? Homossexuais têm direitos na Arábia Saudita? Você entende, pessoal? Que nessa democracia que eles falam é apenas uma democracia da boca para fora? Que no fundo o que importa para eles é eu preciso manter todo ano 11 trilhões e 510 bilhões de litros aqui dentro do meu país. E para isso eu preciso ter países que têm petróleo. Quais são os principais países? Como eu disse, Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Iraque, Irã, Rússia. Para pegar os principais, vamos pegar esses cinco. Quais desses são aliados dos Estados Unidos? Canadá e Arábia Saudita. Iraque, não sei como é que está a situação dele agora. Mas Canadá e Arábia Saudita são aliados. Rússia, se você somar Rússia com Venezuela, com Irã, tem esses três países, Rússia, Venezuela e Irã, você vai ter 300 bilhões, mais 157, mais 100, você vai ter quase 600 bilhões já computados, né, lá de produção de barris de petróleo. Lógico, precisamos ter democracia na Venezuela, na Rússia, no Irã. Precisamos ter liberdade de expressão na Venezuela, no Irã, tá entendendo? E na Rússia. Direitos das mulheres e homossexuais. Irã, Venezuela e Rússia. Minorias. Irã, Venezuela e Rússia. Precisamos ter democracia, liberdade nesses três países, mas também na Arábia Saudita. E se os Estados Unidos não falam nada do que acontece na Arábia Saudita, é porque realmente pouco importa a plena democracia. O que importa é os países aliados e que conseguem dar consumo para ele de 11 trilhões 510 bilhões de litros de gasolina. 11 trilhões, pessoal. O Brasil, como eu disse, tem 25 bilhões. 25 bilhões. Se você pegar 10% de 11 trilhões, dá um tri. 10%. O Brasil não tem 10%. Você está falando de uma das principais economias do mundo. O Brasil é a 19ª economia do mundo. Vocês estão entendendo o que significa isso? Então, cada vez mais mostra o que para gente? Que essa democracia parlamentar, essa democracia institucionalizada é uma grande balela. E aí eu me utilizo do quê? De um discurso pluralista, de um discurso, né, que vai agregar mulheres, gays e assim por diante, para desestabilizar os países que eu quero
Mas aqueles que são meus aliados, eu finjo que não está acontecendo nada. Sinto muito. Ou é para todo mundo, você tá entendendo? Ou se mostra uma farsa essa defesa da democracia que faz os Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria demonstrar, apontando aqui, né, uma análise de um anarquista que sim defende a democracia, mas não essa, né, dentro de um contexto que a gente está vivenciando agora. Então não é por acaso, né, que o Irã, esses países são atacados pelos Estados Unidos, pelo Israel e assim por diante. E aí se discute, não, que eles não são democráticos, não sei o quê. Meu, desculpa, essas pessoas que falam isso, você tá entendendo? Tem um interesse por trás, que é defender os interesses dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tão longe, tem dentro deles, de defender minorias. Eles fazem muro para fazer com que mexicanos, nicaragüenses e até brasileiros cheguem lá. Você está entendendo? Questão dos negros, eles fazem muitas coisas também. A gente sabe que tem estados até recentemente que proibiu o casamento interracial. Então, essa democracia que eles falam é muito segura para eles. Sempre fica lá os dois partidos disputando. É muito segura. Mas eles não querem esse tipo de dualidade, né, que é farsa nos outros países. Eles querem colocar os candidatos que eles apoiam. Aonde? No Irã, na Rússia e principalmente na Venezuela. Por quê? Aí eles ganham, eu consigo aumentar o meu consumo aí de litros de gasolina. Beleza? Então é isso que eu queria demonstrar um pouco essa conjuntura geopolítica atual. Um abraço a todos e todas.